Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira, 30 de março, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O país abriu mais de 400 mil vagas de trabalho formal em fevereiro. O ministro Paulo Guedes e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, comentaram os resultados. Ouça agora. Mais uma vez, o vigor da economia brasileira, a resiliência da economia brasileira, surpreendendo as expectativas. Geramos, em fevereiro, 401 mil novos empregos. 401 mil novos empregos. São quase 1 milhão e 700 mil novas admissões, criações de novas vagas de trabalho no mercado formal, 11% superior ao resultado de janeiro do ano passado. Nós temos que admitir que a economia, do ponto de vista do mercado formal de trabalho, ela está se recuperando em altíssima velocidade. São esses 400 mil novos empregos, recorde para o mês de fevereiro também, que indicam que nós estamos definitivamente no caminho certo do ponto de vista de recuperação da atividade econômica. O nosso foco agora tem que ser, de um lado, a vacinação em massa, justamente para a proteção, principalmente dos quase 40 milhões de brasileiros do mercado informal. Se do lado do mercado formal criamos quase 1 milhão e 700 mil novas vagas, sendo mais de 10%, 173 mil vagas foram no setor serviço. Então, o setor serviço realmente está voltando também. E nós temos, principalmente, é o setor mais sensível também para a informalidade. Nós precisamos vacinar em massa para que o brasileiro informal, os quase 40 milhões de brasileiros invisíveis, não fiquem nessa escolha cruel entre sair e ser abatido pelo vírus ou ficar em casa e ser abatido pela fome. Nós precisamos da vacinação em massa e o nosso ministro da Saúde anuncia que serão agora, a partir do início de abril, 1 milhão de vacinas por dia. Já temos vacinados 15 milhões de brasileiros, mais 1 milhão por dia em 30 dias, são 30 milhões de brasileiros vacinados, 45 milhões, ou seja, a população idosa brasileira estará praticamente toda vacinada, o que significa que deve cair vertiginosamente a taxa de óbitos. E podemos, então, pensar no retorno seguro ao trabalho, para que o impacto, o baque, dessa vez, seja menos profundo do que foi o baque em abril do ano passado, e, além disso, para que seja também bem mais curto, para que haja uma queda vertiginosa de óbitos, para que haja o retorno seguro ao trabalho, com os idosos já vacinados e a maior parte possível desses outros 40 milhões de brasileiros invisíveis que ganham o pão de cada dia, literalmente a cada dia, para que eles possam trabalhar e escapar dessa escolha cruel entre ser abatido pelo vírus ou ser abatido pela fome. Então, é uma obrigação, uma missão do governo agora, a vacinação em massa, proporcionando o retorno seguro ao trabalho, principalmente desses mais vulneráveis, sejam os do mercado informal de trabalho, sejam os mais idosos. Nós estamos repetindo o protocolo também, com o recrudescimento da pandemia, estamos repetindo o protocolo do ano passado. Liberamos o auxílio emergencial assim que foi possível, assim que foi aprovada a PEC, que nos permitia ter gastos extraordinariamente fora do teto. Antecipamos o abono salarial, estamos antecipando agora também os benefícios de aposentados e pensionistas, fizemos o diferimento dos impostos simples. Nos próximos 3 meses, abril, maio e junho, não há recolhimento de impostos, são mais 27 bilhões
Então, é importante perceber isso. Essa antecipação de benefícios são quase 50 bilhões. Esse diferimento de impostos são mais 27 bilhões. E agora temos que renovar o BEM, que é um programa excepcional, conduzido aqui justamente pela Secretaria de Trabalho e Previdência, que preservou quase 11 milhões de empregos. O Brasil é possivelmente o único país do mundo que atravessou essa crise criando empregos no mercado formal. Foram protegidos pelo BEM, todos esses empregos. E havia uma ideia excepcional, excelente. A política precisa ter a sensibilidade de perceber as boas soluções técnicas, que era justamente, em vez de você pagar R$1.000 depois de alguém ter sido demitido, você pagar a metade e cobrir pelo dobro do tempo. Então, a proposta inicial nossa da renovação do BEM não tinha impacto fiscal e transformava o seguro-desemprego, que espera que alguém seja demitido para pagar R$1.000, nós transformávamos no seguro-emprego, que pela metade, por R$500, você protegia por 11 meses o trabalhador brasileiro. Ele fica com o seu salário, ele fica com o seu emprego por 11 meses, porque é um seguro-emprego, em vez de um seguro-desemprego, sem prejuízo do seguro-desemprego. Podia até continuar existindo, mas é evidente que o seguro-emprego é muito superior, e as empresas recorreriam ao seguro-emprego. Então, nós precisamos reeditar essa renovação do BEM e também do PRONAMP, o mais bem-sucedido programa de crédito. 48% da expansão de crédito no ano passado foi para pequenas e médias empresas. Houve a democratização do acesso ao crédito. Essa recessão foi diferente das outras, das anteriores. Primeiro, porque nós mantivemos e criamos novos empregos no mercado formal, quando nas recessões passadas houve uma destruição de quase 1,5 milhão de empregos cada ano. Dessa vez nós criamos 140 mil empregos. Segundo, porque nós protegemos os invisíveis também, os quase 40 milhões de brasileiros invisíveis. Terceiro, porque a expansão de crédito, quase a metade desse crédito foi para pequenas e médias, e não só para as grandes empresas que alimentam cadeias produtivas longas, como o setor elétrico, como automotivo, como a indústria de aviação, transporte aéreo. Dessa vez nós fomos lá embaixo, na base, com muita ajuda também do Congresso. E por falar no Congresso, o nosso apelo final é justamente que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos públicos. Se as escolhas políticas, a essência da política é fazer a alocação dos recursos. O nosso compromisso com a saúde e com a responsabilidade fiscal. É evidente que nós estamos na cauda de uma pandemia. Nós temos o protocolo para pandemias futuras. Havia uma cláusula na PEC que nós mandamos que dizia que as futuras pandemias, a partir de 1º de janeiro de 2022, ou seja, só a partir do ano que vem, porque nesse ano cabem as medidas extraordinárias da cauda de uma pandemia, uma cauda particularmente feroz, particularmente agressiva, só que nós já tínhamos feito o sacrifício ano passado, quando o funcionalismo público deu uma enorme contribuição ao prescindir de aumentos salariais por 2 anos, o ano passado e esse ano agora. Então, como esse sacrifício já foi feito, nós poderíamos perfeitamente, primeiro, colocar os 20 bilhões para a compra de novas vacinas. Segundo, os 44 bilhões para o auxílio emergencial. Os 20 bilhões da vacina vieram de resto a pagar do ano passado. Os 44 bilhões, exatamente logo após
a permissão pela renovação da cláusula da PEC de guerra, que permite exatamente que, estando na cauda da pandemia do ano passado, nós pudéssemos gastar fora do teto com a saúde. E poderíamos, certamente, fosse renovar o bem, fosse o Pronamp, poderíamos usar também esses recursos para atenuar o impacto socioeconômico da pandemia, se essa cláusula que nós colocamos lá não tivesse sido retirada. Então, é importante essa interação frequente do Congresso com a economia para nós fazermos exatamente a coisa certa do ponto de vista político, que é o combate a essa cauda de pandemia, e também dentro do compromisso com a responsabilidade fiscal para não desorganizar a economia. Então, mais um sinal, já tivemos a arrecadação recorde em janeiro e fevereiro. Tivemos o índice de atividade econômica vindo o dobro do esperado. Tivemos a geração de empregos recorde em janeiro e, de novo, recorde em fevereiro. Os sinais são claros. E lembrem-se que em janeiro e fevereiro não havia o auxílio emergencial. Era um sinal claro que a economia estava se reativando, mesmo sem essa camada de proteção. E nós sabemos também que os programas para atenuar as desigualdades, que foi também uma outra lição que essa pandemia deixou, esses programas têm que ser consistentes, eles têm que ter sustentabilidade fiscal, eles não podem ser programas que são criados e esfarinham logo à frente por falta de recursos, ou, ao contrário, promovem uma inflação galopante que acaba piorando o problema da distribuição de renda no Brasil. Então, eu queria encerrar comemorando com a equipe econômica aqui, com o Bruno Bianco e com o Bruno Dalcomo, o excelente resultado na geração de empregos, pedindo que todos os nossos acordos e as nossas escolhas políticas caibam nos orçamentos públicos, e temos espaço nessa cauda de pandemia, temos espaço para atuar, desde que diretamente para o Covid e desde que diretamente para a saúde ou para atenuar impactos sociais trazidos pela pandemia, podemos sempre recorrer, desde que limitado também, definido quanto para o Pronamp, quanto para o bem, quanto para um investimento, seja para garantir, justamente atenuar esse impacto socioeconômico da pandemia. Isso nós podemos fazer, não são gastos recorrentes, agora, sempre com um limite definido, sempre dentro das regras do jogo, e esse é o meu pedido agora de entendimento a todos nós, para que esses entendimentos políticos caibam nos orçamentos públicos, para que a gente cumpra esse duplo compromisso com a saúde dos brasileiros e com a responsabilidade orçamentária. O que não quer dizer que tem que ficar estritamente dentro do teto o que for relacionado com o Covid, mas sim que tem que ser com valor definido, com propósito específico e extraordinariamente. Não são gastos recorrentes. Nós tínhamos, repito, essa cláusula na PEC, abrindo espaço para esses gastos excepcionais, limitados, definidos, e que o protocolo para pandemias futuras começava a se aplicar exatamente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Esse vai e vem, e às vezes essa falta de comunicação clara, acabou resultando na retirada dessa cláusula. Tinha não só essa cláusula, como também uma outra cláusula que deixava claro que esses gastos, no rastro da mesma pandemia,
poderiam ser excepcionalizados, desde que limitados e ligados à pandemia. Então, nós temos que nos endereçar a esse problema com responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, sabendo que a saúde em primeiro lugar, a vacinação em massa em primeiro lugar. Então, obrigado a todos. A equipe segue aqui com o levantamento de todos os dados e esse resultado extraordinário, que são 401 mil empregos, e principalmente 1.700.000 novas vagas criadas em fevereiro, que é um mês curto. Não é? Então, nós temos que estar atentos justamente para a economia brasileira começando a se levantar novamente, e nós temos que avançar nessa direção. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, anunciando o CAGED. Como o ministro bem disse, esses dados muito positivos do mês de fevereiro de 2021, um número bastante significativo, um número que demonstra o acerto, novamente ratifica o acerto das políticas públicas que nós estamos adotando, especialmente as políticas públicas econômicas voltadas à proteção do mercado de trabalho, voltadas à preservação dos empregos, das empresas e também, por que não, dos empresários. Então, na prática, é um conjunto de medidas. Eu gosto sempre de dizer que tratamos das medidas sempre em dois flancos separados. Medidas emergenciais, as quais estamos ainda tratando e renovando, para que possamos ainda enfrentar esse final de pandemia, né? E também medidas específicas e estruturantes. Em momento algum, nós deixamos de lado as medidas estruturantes. E eu quero crer, junto com a nossa equipe, depois de muito ponderar, que a solidez de todas essas políticas e também os resultados que estamos agora colhendo, certamente são frutos não só das medidas emergenciais, mas, obviamente, de tudo que foi feito para que pudéssemos robustecer o mercado de trabalho e sempre olhando para 3 pontos fundamentais: mais segurança jurídica, mais facilidade para contratação, geração de oportunidades e desburocratização. Isso é fundamental e são pilares específicos das nossas políticas. Por isso, nos é muito gratificante anunciar que tivemos aqui 401.639 postos de emprego formais. Isso é um número muito positivo. Lembro que os dados desse novo CAGED são aferidos também com base em um registro administrativo, que são informados pelos empresários. Os nossos níveis de captação são cada vez maiores, os nossos cruzamentos e os batimentos de dados são cada vez mais criteriosos, e é fundamental deixar isso muito claro, né? Então, total convicção desses números e da melhoria do ambiente de negócios e da geração de empregos muito positiva para esse ano. Todos os setores tiveram melhorias, todos os setores tiveram positivos durante o mês de fevereiro, né? Então, tivemos geração de vagas de emprego formal em todos os setores. Isso é muito, muito importante, né? E com ênfase aqui a 2 setores específicos, o que nos é também motivo de muita satisfação. O setor de serviços, o grande destaque desse mês, e logo em segundo, o crescimento de empregos formais no setor da indústria. Então, portanto, um belo número. Isso mostra o acerto das políticas públicas, e é por isso que agradecemos ao nosso ministro e ao nosso presidente. Isso nos mostra de maneira clara que temos que continuar com as medidas emergenciais ainda nesse período, e esse é o nosso objetivo. Temos, sim, que superar alguns percalços decorrentes do orçamento. Claro, um programa desse demanda muito orçamento, e é por isso que nós estamos aqui aguardando, né, a votação que já foi feita e agora a sanção, todos os trâmites finais deste orçamento, né? E assim feito, nós teremos os programas retomados, ainda enfrentaremos a pandemia com medidas emergenciais, mas, repito, continuando com as nossas medidas estruturantes.